meus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Convido os irmãos a se colocar de pé, aqueles que puderem, para juntos estar orando ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos aqui reunidos para te glorificar, exaltar o teu santo nome. Cuida de cada irmão, Senhor, aqui presente, que pôde estar aqui, aqueles que não puderam. O que a gente vai estar falando, o que a gente vai estar cantando aqui, que o Senhor possa aceitar como agradecimento por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa semana. O Senhor derramou chuva também sobre a terra. A gente ainda precisa dela ainda, porque a terra está muito seca, mas Tu sabe tudo que a gente precisa no momento certo. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias para ler juntos o livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 11. Atos, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 11. Vamos estar lendo de forma alternada. Paulo anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tírcio Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal.
E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos estar glorificando o nosso Deus, cantando o hino de número 288. Convido neste momento a nossa irmã Ruth, que possa estar fazendo uma oração de louvor ao nosso Deus. Fortalecendo a nossa fé, dando-nos alegria em servir
suas mãos. E cada um de nós, fala conosco, fala os nossos corações, para que nós aprendamos mais de ti nessa noite, para que podemos santificar cada dia mais a nossa vida, para te servir, meu. Obrigado, Pai, por tudo. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nos fortalece, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos mais uma vez a abrir as vossas Bíblias, agora no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao 39, assim nos preparando para o nosso momento de confissão de pecados. Vamos também estar lendo de forma alternada. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem o justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, qual é essa justiça do Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento, vamos estar cantando o hino de número 213. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, destina de ter a tua alma. Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha e com morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, pois em Cristo te quer libertar. Procuras a paz
qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Como alma em pecado não pode adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas do céu. Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados, entregar-se hoje mesmo a Jesus, hás de ter nesta vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, onde tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Convido os irmãos a baixar as vossas cabeças e vamos ter um momento de oração silenciosa. E logo após alguns instantes, convido o nosso irmão diácono Leonete que possa estar quebrando o silêncio e lembrando dos irmãos estar orando pelas famílias também da nossa igreja, as pessoas que estão enfermas também. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai de grande misericórdia e eterna bondade sobre as nossas vidas, viemos neste momento, ó Pai, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de aqui servirmos para engrandecer o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado, Deus, pelos hinos que já foram cantados, as leituras, ó Pai, os louvores que vai ser aqui estendido, ó Pai, receba o teu trono de glória. Ó Deus, a leitura que vai ser feita nesta noite e explicar aqui, Pai, o estudo desta noite, que seja, Pai, para aprendizado para nossas almas. O Senhor esteja, Deus, capacitando o teu servo, Pai, para traduzir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nosso aprendizado. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos nossas vidas nesse momento, Pai, e nós podemos falar com o Senhor, mostrando, ó Pai, que estamos arrependidos, ó Pai, daquilo que nós fizemos e não agradou ao Senhor. E nós peçamos perdão ao Senhor. O Senhor veio, Deus, estender a mão de poder, ó Pai, nos perdoar. Muito obrigado. O Senhor nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus.
Pai, as pessoas se encontram enfermas, Pai. Onde quer que esteja, Pai, em casa, nos hospitais, coloque a tua mão de poder, ó Pai, e dê-lhe a cura, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que estão acamados, Deus, esteja conforme os seus leitos. Ó Deus, sabendo que quantas pessoas, ó Pai, têm nos pedidos, ó Pai, que nós busquemos ao Senhor as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai, porque muitas das vezes, ó Pai, eles não conseguem chegar até aqui, mas o Senhor esteja, Deus, estendendo a tua mão de poder, fazendo, ó Pai, que eles possam receber a porção do Senhor onde estiver, ó Pai, em nome de Jesus. E assim nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Deus queremos abençoar hoje e sempre. Amém. 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 Quero agradecer a presença de todos os irmãos, né? Hoje nós não temos visitantes, né? Mas ficamos muito felizes por você estar aqui com a gente. E passando um aviso, né? No próximo domingo, dia 24, haverá a escola dominical normal, né? Mas à noite não haverá culto aqui na congregação. Vai ser a cantata de Natal lá na sede. Então todos os irmãos estão convocados para participar da cantata lá. E no próximo domingo também, dia 31, o culto da virada vai ser lá na sede também. Mas haverá a escola dominical aqui na congregação. Passa a palavra para os irmãos do louvor e logo após o evangelista Marcos está com a palavra. Boa noite, irmãos. A primeira canção que nós escolhemos para glorificarmos o nome do nosso Deus nessa noite com os irmãos é a canção Vaso Novo. Nós temos cantado essa canção constantemente com os irmãos de forma congregacional, nós e todos os irmãos juntos, e nós convidamos aos irmãos que possamos fazê-lo mais uma vez nessa noite, cantarmos a canção Vaso Novo. Senhor,
vivermos a nossa vida rendida aos pés do nosso Jesus, do nosso Deus, certamente Ele fará de nós um vaso novo todos os dias. A teus pés, rendido a teus pés, a próxima canção. Sua vida por nós. E muito obrigado por tudo que o Senhor faz e tem feito e fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, em teu próprio nome, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Abra suas Bíblias, Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Era para o reverendo Marcelo estar aqui hoje, como combinado, mas como está havendo ensaio para a cantata, e ele está participando da cantata, estaremos novamente falando sobre um tema muito pertinente, patente e latente para os dias atuais: liderança. Neemias capítulo de número 6. Uma igreja só é relevante se ela tiver uma liderança relevante.
Aprendemos isto com a igreja primitiva. A igreja primitiva venceu porque foram instituídas lideranças relevantes. E quando nós lemos o livro de Atos, nós ficamos boquiabertos de ver como aquela igreja se tornou relevante na sociedade. Porque houve liderança relevante. Então vamos estar tratando um pouco mais sobre liderança. Capítulo de número 6. Apenas o versículo de número 15. Neemias capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Eterno: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de setembro, Elu, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, que é o nosso mês de setembro, em 52 dias. O primeiro estudo que nós falamos sobre liderança aqui é como ser líder em meio à tempestade. Quinta-feira passada nós fizemos uma introdução em Neemias. Como ser um líder eficaz, um líder de sucesso. Um líder que consegue alcançar o seu objetivo. Só que eu quero falar dos 4 desafios que este líder eficaz chamado Neemias enfrentou. Porque não é porque a gente é escolhido por Deus, não é porque temos unção de Deus, não é porque fomos capacitados, chamados, vocacionados, que estaremos isentos de desafios. E são desafios acirrados, são desafios terríveis, que pode até tentar colocar em xeque o nosso chamado. É sobre isso que quero falar nesta noite. Os 4 desafios de Neemias. Após obter a autorização do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, Neemias chega à cidade que estava destruída e durante a noite ele sai. Se você já leu o livro, você vai ver que ele vai sair sozinho para avaliar a situação daquilo que ele ia tomar posse. E quando ele volta, ele reúne os homens em Jerusalém e declara seus planos. Imediatamente todos os seus planos são aceitos e a obra começa. Mas a pergunta é, por que era tão importante reconstruir os muros? É uma pergunta que eu preciso fazer para o texto. Isso chama crítica textual. É uma pergunta que eu preciso fazer para o texto. Por que era tão importante reconstruir os muros? É que sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção. Os inimigos entravam e saíam a hora que queria. Se não tem muro, o paganismo entra e sai a hora que quer. Se não tem muro, a idolatria entra e sai a hora que quer. Vou repetir de novo. Se não tem muro, a idolatria entra e sai a hora que quer. Se não tem muro, o paganismo entra e sai a hora que quer. Os muros de Jerusalém precisavam ser construídos para haver divisão entre ímpios e povo de Deus. É por isso que Neemias vai declarar: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. Capítulo 2, verso 17. Edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. Com os muros erguidos, a cidade se fortalecia e os inimigos ficaram do lado de fora. É importante lembrarmos que os muros eram necessários, mas o objetivo fundamental foi a repovoação da cidade. O objetivo principal era o povo, não a construção. É isso que a gente precisa entender. O objetivo principal aqui não é essas 4 paredes, não. Essas 4 paredes não vai para o céu, não. O objetivo principal aqui é povo, é gente. Poderíamos parar aqui, irmãos,
e adorar a Deus pela vitória, porque foi uma vitória incontestável. A história estaria terminada, porém as coisas não foram bem assim não. A reconstrução foi feita, mas diante de uma oposição ferrenha. Uma oposição ferrenha. Poderemos nos separar do pecado e do mundo, mas precisamos estar determinados. Neemias é um desses exemplos de homens mais notáveis e determináveis do Antigo Testamento. Neemias foi um homem que executou tarefas que parecia impossível por causa da sua total dependência de Deus. O seu exemplo nos mostra, de modo bem claro, que a oração e o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização da visão que Deus nos dá. O que horas acabamos de ler parece que foi fácil. Mas eu quero apresentar nesta noite 4 desafios que Neemias enfrentou para reconstruir os muros. 4 desafios que Neemias enfrentou para reconstruir os muros. O primeiro desafio que Neemias enfrentou foi o escárnio. O que é escárnio? Você pode dar aí na sua mente um adjetivo para escárnio? Descaso, desprezo. Isso é escárnio. Descaso, desprezo. Foi o primeiro desafio que este líder enfrentou para poder reconstruir os muros. Escárnios. Neemias 4, versículo 1 e versículo 3, se você voltar à página da sua Bíblia, aí você vai ver. Acompanhe comigo, Neemias 4, a partir do 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos os muros, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Foi o primeiro desafio que este líder enfrentou. Escárnio, desprezo, descaso. Vai chamar eles de fraco. Olha o verso 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Neemias foi alvo de zombaria, querido. O líder precisa estar preparado para enfrentar a zombaria, porque vem. Você pode ter certeza que vem. Ah, já passou um evangelista aqui melhor do que ele e não conseguiu. Já passou pastor aqui melhor do que ele e não conseguiu. Já passou presbítero aqui melhor do que ele e não conseguiu. Já passou o diácono aqui melhor do que ele e não conseguiu. Eu me lembro da primeira congregação que fui tomar conta em Aracruz. Depois fiquei sabendo porque tomei café com a dita irmã. E ela disse para mim: olha, quando eu te vi subir no púlpito pela primeira vez nessa congregação, eu falei: será que esse magricela aí prega alguma coisa? Por que mandaram isso para cá? Será que isso prega alguma coisa? E quando eu fui fazer a entrevista e dar a minha primeira pregação em Minas Gerais, foi a mesma coisa. Todo mundo sentado, a igreja encheu e alguém lá do canto falou assim: será que esse menino aí tem capacidade de pregar alguma coisa e conduzir essa igreja? Cadê o pai dele? Nós estamos esperando o pai dele chegar. Parece que ele é o filho, o pai não chegou ainda. Esteja preparado para o escárnio, porque vem. O escárnio vem. Um líder precisa estar preparado para ser escarnecido. Um líder precisa estar preparado para sofrer descaso. Um líder precisa estar preparado para os comentários de baixo calão que muitas vezes virá sobre ele. Porque foi o primeiro desafio de Neemias. Que faz esses judeus fracos? Permitisse-lhe a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Olha aí,
Deixa eu explicar por que eles usaram esse termo pedra queimada. É porque os muros de Jerusalém eram edificados com pedras calcárias. E a geologia afirma que quando uma pedra calcária é queimada, quando uma pedra calcária passa pelo fogo, que você coloca outra em cima dela, a tendência da de baixo é esfarelar, porque ela perdeu a sua estrutura por causa do fogo. Olha o desprezo agora. Olha o que eles vão dizer. Daria cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ei, mas eu aprendi uma coisa nesses 17 anos de ministério: Deus sabe trabalhar com pedras queimadas. Deus sabe trabalhar com pária social da sociedade. Deus sabe trabalhar com ovelha negra. Não, Deus sabe como usar pedras queimadas, que a sociedade queima, que a internet queima, que as redes sociais queima, que as más línguas queimam, que os disse-me-disse queima. Deus sabe trabalhar com esse tipo de pedra queimada. Sambalate não sabia disso, mas Deus ia trabalhar com pedras queimadas através de Neemias. Porque a gente vê que as pedras eram edificadas uma em cima da outra. Não estou falando de tijolo, não estou falando de alvenaria, não estou falando de blocos, estou falando de blocos de pedra. Era blocos de pedra, colocado um em cima do outro, e uma vez essas pedras passando pelo fogo, elas não tinham mais estrutura para suportar uma em cima da outra. Mas Deus trabalha com pedras queimadas. Judeus eram fracos, as pedras foram queimadas e provocaram a ira. Acompanhe o verso 5. Não lhes encubra iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira. Não só debocharam, como provocaram a ira, não só dos judeus, mas de Deus. E deixa eu te dar um conselho aqui. Precisa você ser líder? Não. A partir do momento que você parar e querer edificar os muros da sua vida, prepara para a oposição. A partir do momento que você disser assim, ó, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida, eu vou ser diferente. Eu vou ser mais espiritual, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser mais assíduo na igreja. Pode preparar para a oposição, porque ela vem. Agora, se você não quer ter oposição, fica do jeitinho que você está. Vem na igreja o dia que você quer, vem na escola dominical o dia que você quer, lê a Bíblia o dia que você quiser, ore no dia que você quiser. Se não quiser orar, não ore. O inimigo não vai nem se importar com você. Porque o inimigo não está preocupado com quem está tendo uma vida light. O inimigo está preocupado com quem se coloca na posição para reedificar muros. A partir do momento que eu e você colocar no coração, vou reedificar muros, prepare para a oposição, porque ela vai vir. E ela vai vir de lugares que você nem imagina. Precisamos ter a mesma capacidade do filho pródigo, que foi descendo até parar em uma pocilga, chiqueiro de porco. Lá no chiqueiro de porco ele vai cair na real, ele vai cair em si. Ele vai lembrar da casa do pai e vai dizer assim: levantar-me-ei, vou reedificar. Estava lá embaixo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno que me chame de teu filho. Me trata como um dos seus diaristas, que a Bíblia chama de jornaleiro. Só foi ele fazer isso. Quando ele chega em casa, a oposição estava lá, o irmão mais velho. Não estava do lado de fora, estava dentro de casa a oposição. Então te prepare
Porque quando você quiser mudança, a oposição vai vir de lugar que você nem pensa que viria. Porque a oposição contra o filho pródigo veio de dentro da casa. O próprio irmão mais velho se levantou contra ele. Porque ele quis reedificar os muros da sua vida. Ainda mais quando a pessoa é jovem, está no meio da patotinha, está no meio da galera, está no meio... Então Maria vai com as outras. Quando ele decide, os coleguinhas começam a dizer: você é besta. Você vai parar de pegar as meninas. Você vai parar de ir para balada. Você vai ter que parar de contar piada. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Porque o primeiro desafio deste homem foi escárnio, deboche, descaso. Simplesmente porque se levantou para reedificar. Quer mudança? Então prepara para o escárnio. Quer mudança? Então prepara para a oposição, porque ela virá. Só que esse homem confiava em Deus. Esse homem não estava confiando em si mesmo. Volta e meia você vai ver esse homem dizendo assim: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. A confiança de Neemias não estava nele, a confiança de Neemias estava em Deus. O Deus do céu nos dará bom êxito. Lembre das palavras de Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem o segundo desafio de Neemias. O escárnio não deu certo, vamos partir agora para agressão. Não agressão verbal, agressão física. O segundo desafio de Neemias, o escárnio não deu certo, então agora ele vai sofrer ataque. Capítulo 4, verso 7 e verso 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e o asdodita, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. A zombaria não deu certo. O deboche não deu certo. O desdém não deu certo. Então vamos partir para a agressão física. Vamos partir agora para calar de uma vez. Eles vão unir força. Os arábios, que era liderado por Gesem, está lá em Neemias 2,19. Os amonitas, que era liderado por Tobias, Neemias 2,19. Tobias era um judeu com terras em Gileade, viu? E possuía um título de oficial amonita, referindo-se à sua posição como governador das terras amonitas. Veio os asdodita, que era da Filistia. Quem citou? Sambalate, governador de Samaria. Sambalate foi um dos maiores inimigos políticos de Neemias. Os inimigos agora querem confronto. O termo para inimigos aqui é a palavra sar, que significa causar dano. O objetivo desse confronto tinha a intenção de ferir e matar o povo de Jerusalém. Essa é a função de Satanás. É Jesus que vai dizer isso lá em João 10:9, que o ladrão veio roubar, matar, destruir. É a tripla função de Satanás. É roubar, matar, destruir. Essa é a função dele. Quando ele não pode com o ataque verbal, ele vai partir agora para o ataque frontal. Agressão física.
É assim que muitas das vezes o inimigo tenta calar. Como reagiu Neemias aos ataques do inimigo? Vamos ver como Neemias reagiu? Olha o verso 9. Olha o verso 9. Porém nós oramos. Porém nós oramos. É o apóstolo Paulo que vai dizer que as nossas armas não são carnais. É besteira você pensar que o seu inimigo está sentado do seu lado aqui nessa igreja. É a Bíblia que vai dizer que o meu inimigo não é carne nem sangue. Meu inimigo é potestades, principados, que habitam nas regiões celestiais. E só vence esses inimigos, não é com espada, não é com fuzil, não é com metralhadora, não é com ponto .40, não é com faca. É com oração. Porém nós oramos. Esta foi a primeira reação deste homem. Ele vai orar primeiro. Só que ele vai agir também. Porque não adianta você orar e não agindo. Porque tem gente que ora, mas não age. Tem gente que age, mas não ora. Já reparou o que significa o final da palavra oração? Você já prestou atenção no final da palavra oração? Tem gente que ora, mas não age. Tem gente que age, mas não ora. Porque o final da palavra oração tem uma ação ali. Tem uma ação ali. Oração. Ah, eu vou orar, Deus vai abrir a porta. Não vai espalhar currículo para você ver, não. Não vai levantar de manhãzinha e ir para a fila do cine, não. Fica deitado até meio-dia. Já vi eles, pessoas, chegar para mim e dizer assim: Marco, eu queria pregar como você, mas eu não gosto de ler. Eu falei: então, você nunca vai pregar. Porque o primeiro livro que você precisa ler é a Bíblia. É ler, reler, tornar a ler de novo, ler, reler, tornar a ler de novo, ler, reler, tornar a ler de novo, até morrer. E depois você tem que ir para comentários, você tem que ir para livros. É livros sobre livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros, para você chegar aqui e não pregar abobrinha. Você ter conhecimento de causa. Ação. O nome disso é ação. Eu comecei pedindo a Deus: eu tenho vontade de pregar, mas eu quero pregar com graça, com autoridade, com unção. Mas eu não fiquei paradinho, não. Eu fui ler, eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar, fui fazer teologia. Esse homem, ele vai orar, mas ele vai entrar em ação, ó. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, vírgula, pusemos guarda contra eles. Esse homem vai elaborar um plano tão perfeito, e esse plano a gente encontra no capítulo 3 de Neemias. A Bíblia vai falar de 4 diferentes seções, de 40 diferentes seções que esse muro tinha. O muro de Jerusalém tinha 40 seções para ser edificada. E cada um foi designado um grupo diferente para o trabalho ser eficiente, ser rápido. Os construtores do muro apresentaram um senso de comprometimento e propósito comum. O que significa isso? O que Neemias fez para poder conseguir ganhar a atenção do povo, para que os muros fossem edificados em 50 e poucos dias? Muro para ser edificado. Então ele diz: a sua família, Marcos, vai edificar
essa parte do muro perto da sua casa. Então eu começava a pensar, ei, se eu edificar aqui, a minha casa vai, minhas filhas vai estar protegidas, meus filhos vai estar protegido, a minha esposa vai estar protegida, meus bens vai estar. Ele aguçou no coração do povo o desejo de reconstruir. Estratégia, o nome disso é estratégia. E só se consegue isso buscando a Deus. 40 seções diferentes o muro tinha. E ele vai agora, cada pessoa perto da sua, vai edificar a parte do muro da sua casa. Está lá em Neemias capítulo 3. Os grupos organizados por Neemias foi realizado em várias bases diferentes. Algumas foram organizadas pela vizinhança, outras por famílias, outras por posição social e profissão, além de armar o povo para estar preparado para qualquer ataque que eventualmente viesse a... vamos ler o verso 13 para você. Do capítulo 4, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Estava com a mão na massa, mas a outra estava na espada. Estava com a mão na massa, mas a lança estava ali para qualquer momento você pega. Isso fala de vigilância. É Jesus que vai dizer para mim e para você: seja manso como a pomba, mas em contrapartida seja prudente como a serpente. É Jesus que vai dizer isso para mim e para você na Bíblia. Seja simples como a pomba, mas em contrapartida seja prudente como a serpente. Já trabalhou na roça? Já encontrou uma cobra enroladinha? Principalmente jararaca preguiçosa, elas gostam muito de fazer uma rodia e vem com a cabeça e coloca sobre aquela rodia. Aproxima para você ver. O olho está fechado. Você repara, o olho está fechado, mas aproxima para você ver. Como o bote é certeiro. O nome disso é vigilância. O nome diz, ei, seja simples como a pomba. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: não dou nada por ela, não dou nada por ele. Mas vai atacar. Está pronto. Está preparado. O inimigo sabe. O inimigo, irmão, o inimigo sabe. Ele pode até para você e dizer assim: está com nada não. Mas deixa ele atacar. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. É isso que Neemias colocou aqui. As pessoas com a mão na massa, mais perto estava espada, perto estava lança. A qualquer momento que o inimigo pontasse de lá, estou pronto. Oração e vigilância faz parte da vida cristã. Porque todas as vezes que Jesus vai falar em oração, nos evangelhos sinóticos, primeiro vem vigiai, para depois vir orai. Você nunca vai encontrar orar, vigiai, orai, vigiai. Primeiro vem vigiai, orai, vigiai, orai. Porque tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que ora, mas empresta a língua para o diabo. Tem gente que ora, mas empresta o ouvido para o diabo. Tem gente que ora, mas empresta os olhos para o diabo. Não adiantou nada a oração. Não adiantou nada. O que Neemias está ensinando aqui para mim e para você é o seguinte: fica alerta. Reconstrua os muros da sua vida espiritual. Reconstrua os muros da sua Jerusalém espiritual. Reconstrua os muros da sua casa que está em ruína. Mas fiquem alerta, porque a partir do momento que você decidir mudança dentro da tua casa, se prepare para a oposição que ela vem. Porque a primeira oposição, primeiro desafio desse homem foi calúnia, perdão. Primeiro desafio desse homem foi desprezo. Segundo foi ataque. Vamos para o terceiro. Agora que vem a calúnia. Primeiro vem desprezo, desdém, deboche.
Aí não conseguiram, agora vão tentar matar, porque o ataque era para matar. Porque uma vez matando eles, os muros não eram reedificados. Não conseguiram também, porque Deus entrou em ação, através da oração. Eles revidaram com oração. Porque se vê Satanás, não é combatendo Satanás com armas carnais. Se vê Satanás, é combatendo ele com armas espirituais. O apóstolo Paulo vai falar isso para mim e para você em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Que eu preciso de capacete, eu preciso de espada, eu preciso de couraça, eu preciso de calçado. Não é só espada, não é só capacete, não é só couraça, não é só calçado, não é só escudo. Tem que ser completo. Se você quiser vencer as artimanhas e os ardis do adversário, a armadura tem que estar completa, porque Satanás conhece o seu ponto fraco muito mais do que você. Se tem um ser que conhece você mais do que você, se chama Satanás. Ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o que você gosta. Se você gosta de pornografia, ele vai usar a pornografia para te pegar. Pode ter certeza que ele conhece o meu e o teu ponto fraco. E ele vai usar justamente aquilo que nós somos fracos nesta área para pegar a mim e pegar você. Por que uma pessoa que está saindo do cigarro recente, saindo das drogas recente, saindo do álcool recente, ele não pode ficar perto de quem está bebendo, fumando ou usando tóxico? Porque é presa fácil de Satanás. Porque ele conhece os nossos pontos fracos. Terceiro desafio, calúnia. Capítulo 6. Versículo 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte. O intro da carta dizia assim, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, por isso reedificas os muros, segundo se diz, queres ser o rei deles. Pusestes profeta para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, a gente vai lá balangar com Artaxerxes, viu? A gente vai lá fofocar de você com Artaxerxes. Olha aí, o rei ouvirá isso. Foi uma ameaça, como que dizendo, a gente vai lá falar para Artaxerxes o que você está querendo. Você está querendo ser rei daí, rapaz? Por isso você está fazendo esse alvoroço todo. Você está querendo ser o pastor da igreja. Você está querendo rachar a igreja. Você está querendo montar um ministério para você e levar um punhado de gente. Eu me lembro de uma feita. Não vou falar o nome por ética. Trabalhei 2 anos e meio como evangelista desse pastor. A gente tinha uma célula, não lembro o dia, não sei se era terça, se era quarta, não lembro mais. Aproximadamente 40 pessoas seguiam a gente constantemente para essas células. Por mais que a gente falasse, não é um culto, é uma célula, mas as pessoas não deixavam de ir. Às vezes tinha casa que não cabia as pessoas. Constantemente ia. Muitas pessoas foram convertidas nesta célula. Hoje, liderança do conselho desta igreja, a gente ganhou na célula. O pastor me chamou no gabinete certa feita e disse assim: você sabe que você tem dentro desta igreja um grupo de 40, 50 pessoas que te seguem. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Para quem sabe ler, querido, um pingo é letra.
Ele repetiu 2 vezes. Tu sabe que tu tem um grupo aqui de aproximadamente 40, 50 pessoas que te segue aonde você vai. Cuidado, viu? Nunca esqueci, jamais esquecerei disto. Como que dizendo, não tente rachar a minha igreja. Está preparado para isso? Está preparado para ouvir uma coisa que nunca passou no teu coração? Porque se eu quisesse ser pastor, irmãos, eu já seria. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes que já me tentaram levar para o seminário. Não tenho sede de título, porque título não prega, título não tem unção. O que adianta ter título e não ter capacidade de pastorear? O que adianta ter título e não ter capacidade de abrir a Bíblia e explicar a palavra de Deus? O que adianta ter título e não ter unção? Título não me comove, não mexe comigo, não massageia meu ego, meu eu. Não é o meu ponto fraco. Está preparado para ouvir uma palavra que alguém está com medo de você rachar a igreja dele e nunca passou isso na sua mente? Porque é o que está acontecendo com esse líder aqui chamado Neemias. Sanbalate não conseguiu através do desprezo. Sanbalate não conseguiu através da ameaça de morte. Ele vai caluniar. Ele vai dizer assim, olha, o rei vai ficar sabendo que você está querendo se rebelar e reconstruir Jerusalém para se rebelar contra Artaxerxes. O rei vai ficar sabendo. Você colocou o profeta aí para profetizar o teu respeito, dizendo que você será o rei de Jerusalém. Está preparado para a calúnia? Porque ela vem, viu? Ela vem. E se tem uma coisa que dói na alma, no coração, no ser, é quando você é caluniado de uma coisa que nunca passou na sua mente. Se tem uma coisa que fere a sua alma, é quando alguém te calunia de uma coisa que você nunca pensou em falar, nunca pensou em dizer, nunca pensou em fazer. Esse homem não estava aqui para ser rei coisa nenhuma. Esse homem estava aqui simplesmente para reedificar os muros que Deus o comissionou para isso, nada mais. Só estava sendo um instrumento de Deus aqui na cidade de Jerusalém. Fique tranquilo. É só o inimigo começar a ver resultado na sua vida, a calúnia vai vir, viu? Você não é melhor do que ninguém. Vou repetir, eu e você não somos melhor do que ninguém. É só você começar a reedificar a sua vida. Prepara para a calúnia. Está querendo ser mais santo do que os outros. Está querendo ser mais santa do que os outros. Está preparado para isso? E permanecer de pé ainda? Porque se eu fosse ouvir calúnia, não estaria aqui pregando para você mais não. Porque não foi uma, nem 2, nem 3. Elas vêm, elas ferem, elas machucam. Mas aprenda uma coisa: Deus fortalecerá suas mãos. Assim como fortaleceu Neemias. Esse foi o terceiro desafio desse homem: vencer a calúnia. O quarto desafio desse homem, ele foi traído. Verso 6, capítulo 10. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, estava preso. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te.
Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha o verso 12. Então percebi que não era Deus que eu enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Está preparado para as profetadas? Ei, líder, está preparado para as profetadas? De alguém chegar para você como homem, como mulher de Deus e falar, ó, Deus falou isso, 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 e você olhar na cara do cidadão e da cidadã e saber que não tem nada de Deus ali? Porque como um cidadão comum, como um leigo, entrasse no templo, justamente no centro do templo, não sendo sacerdote, ele cometeria um sacrilégio diante de Deus. E uma vez cometendo um sacrilégio diante de Deus por não ser sacerdote, ele cairia no desprezo do povo, porque passaria aos olhos do povo como um homem que não respeita ordem e preceitos de Deus. Havia uma ordem em Êxodo 29, 33. Seja vigilante, porque as profetadas virão. Eis que assim diz o Senhor, tu vai crescer e vai abrir um ministério para você. Cuidado. Cuidado com isto. Cuidado com isto. O ego, isso massageia o eu. Ele vai entender agora, porque ele sabe que ele é leigo, ele não é sacerdote, ele não pode entrar. Somente o sacerdote podia entrar no templo. Se ele entra no templo agora, o sacrilégio estava cometido e acabou-se Neemias. Ninguém agora ia respeitar um homem que não respeita preceitos de Deus, que não respeita a palavra de Deus, porque Deus colocou uma ordem em Êxodo 29, 33. A menor indicação da falta de temor de Neemias nesse momento crítico teria sido fatal para o ânimo do povo. A influência de Neemias dependia do seu caráter. Neemias sabia que Deus jamais ia usar alguém em profecia para contrariar sua própria palavra, porque Deus não vai contra a sua palavra. É Paulo que vai dizer isso para Timóteo. Ei, Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não fala uma coisa que hoje e amanhã ele muda. O que ele prescreveu como preceito há 100 anos continua sendo preceito até hoje. O que ele escreveu como mandamento há 2000 anos continua sendo mandamento até hoje. O que ele escreveu como pecado há 200 anos continua sendo pecado até hoje. E dentro da lei mosaica ninguém podia entrar no templo a não ser se fosse da tribo de Merari, de Gerson, de Levi. Ou melhor dizendo, da família de Merari, da família dos Gersonitas, da família dos Coatitas, que vinha de Moisés e da tribo de Levi. O proceder do profeta Semaías demonstra claramente para Neemias que a sua atitude era totalmente contrária à vontade revelada de Deus. Isso foi uma evidência suficiente que se tratava de um falso profeta. Neemias o reconheceu como um impostor. Quando alguém está andando com Deus e conhecendo a sua palavra, ele não dá ouvido a falsos profetas. Ele não dá ouvido a falsas doutrinas. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido. O homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido.
E quando está dizendo homem, está no sentido genérico, homem e mulher. Homem e mulher espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Se tem um dom que nós estamos precisando buscar, se chama discernimento de espírito, para saber o que provém de Deus e o que não provém. Para saber o que provém de Deus e o que não provém. Não, eu passei ali, mas está um movimento tremendo. Deus está lá. Lata vazia faz muito mais barulho do que uma lata cheia. Aprenda isso. Bate numa lata vazia para você ver e depois enche ela. Arroz, feijão, açúcar e torna a bater nela. O barulho é totalmente diferente. Cuidado. Nem todo barulho é de Deus. Nem todo barulho é de Deus. Conclusão. Assim, em meio à zombaria, ataques, calúnia, traição, a obra foi concluída em 52. Espera aí, irmãos. Estamos falando de uma muralha. Não estamos falando de um muro simples de 2,50 metros de altura, não. Não estamos falando aqui de um muro de 3 metros de altura, não. Estamos falando de uma muralha. Ser edificado em 52 dias. Se isso não foi a mão de Deus, eu não sei o que foi mais. Olha como Deus atuou na vida deste líder e mostrou para Sambalate, para Tobias, para Gesem e para os restos dos inimigos de Jerusalém que a obra é dele. A obra é dele. A obra é dele. Nos dias atuais, os nossos inimigos estão aí, lançando leis daqui, leis de lá, para nos tentar fechar. Estamos vendo líderes evangélicos da direita levando tapas no rosto por defender a verdade. Pode até bater, pode até ferir, mas a obra de Deus não vai parar. Não vai parar. O inimigo pode até cercar, querido, a igreja na terra. Ele pode até conseguir circular, mas Deus não vai deixar ele colocar a tampa. É o salmista que vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa o inimigo tentar cercar de todos os lados, como fizeram com Neemias. Mas no final, os muros foram reedificados para a glória do nome de Deus. Deixa Satanás usar no século 21 quem ele quiser usar para parar a igreja. Essa obra é santa. Ninguém consegue parar a igreja. Tentaram fazer isso nos primórdios da igreja, matando os cristãos, mas quanto mais o sangue de um cristão caía na arena do Coliseu, era como semente frutificando na terra. Que Deus nos ajude a sermos líderes eficazes. Desafio virá de todos os lados, mas pode ter convicção. Se você tem certeza que está com Deus e Deus está com você, quem é que pode contra o cabeça da igreja? É Jesus que vai dizer isso, e eu termino agora. As portas do inferno não prevalecerão. Contra a igreja do Conselho de Aracruz? Contra a igreja do pastor Marcelo? Contra a minha igreja, disse ele. É dele. Se é dele,
estão caçando briga com ele. E é Jó que vai dizer: quem se levantou contra ele e teve paz. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela sua santa, infalível, inefável palavra. Ajuda-nos como líderes a depender totalmente do Senhor. Quando nós olhamos para Neemias, ó Deus, nós vemos um líder que dependeu totalmente do Senhor. Ele venceu porque não depositou a sua confiança nas suas estratégias carnais. Ele venceu porque ele depositou 100% a sua confiança em Ti. Nos dá uma liderança eficaz como Neemias. Nos ajuda a vencer as intempéries que vão vir, ó Deus, para nos sacudir, para tirar nossa paz, para nos fazer desanimar, para nos fazer retroceder. Mas o Senhor não nos deu espírito de covardia, diz a Tua palavra. Ajuda-nos a combater o bom combate até o final. Nem que isto, ó Deus, custe calúnia, nem que isto custe difamação, escárnio, desprezo, nem que a nossa vida corra risco. Mas uma coisa nós sabemos: se perdermos a vida aqui por amor a Ti, o Senhor diz que nós vamos ganhá-la. Renova a Tua igreja, nos fortaleça nesse final de ano, e nos ajuda a entrar o ano de 2024, se for do Teu querer, fortalecidos e renovados na força do Teu poder. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos, é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém, amém, amém.